Bom dia, internauta. Estamos em 20 de dezembro de 2023 e hoje eu decidi fazer a leitura de um texto que eu escrevi em 18 de maio de 2019 e que intitulei com Brasileiros cristãos seriam hipócritas ou seriam irresponsáveis? Vou à leitura da reflexão. Alguma coisa de estranho há com os cristãos no Brasil. Faz-se essa afirmação com base nesta informação, que é: brasileiros cristãos são 86,8% de nossa população. Os católicos são 64,6% e os evangélicos somam 22,2%. Dos 13,2% restantes, apenas 9% são sem religião. Isto é, vou designá-los aqui, mamonitas, baalitas. A despeito de os cristãos serem maioria absoluta, a realidade sociopolítica, cultural em que os brasileiros vivem não reflete efetivamente os valores cristãos. A nossa realidade não reflete os nossos valores. Nos valores em que uma maioria é formada. Há muita miséria, muita injustiça, uns qualificam de social, muita injustiça social, muitos crimes horríveis, assassinatos em números excepcionais, extraordinários. Quando redigido esse texto, nós estávamos na casa dos 60 mil assassinatos por ano. Há muita corrupção. Há pouca solidariedade. Há pouca comunhão. Há, em suma, muitos vícios e pouca virtude. E a conclusão a que se deve chegar é: no Brasil, os cristãos são a maioria na nação, mas são minoria nos âmbitos da cultura e da política. Ou, caso você divirja disso que eu lhe disse, você faria afirmações do tipo: as produções culturais no Brasil são maciçamente forjadas no mundo dos valores cristãos. Ou, a política no Brasil é exercitada sob os auspícios da moralidade cristã. Você, discordando do que eu disse, faria estas afirmações? Bom, se tenho alguma maturidade, sei que tais afirmações não contarão com a sua anuência. Você as negará peremptoriamente. Mas é estranha a situação em que a maioria, embora ciente de que não participe nas esferas cultural, moral, política de seus cidadãos, disso não tome consciência dessa situação que lhes apresentei ou que lhe apresentei, internauta. E como consequência, essa maioria não se dispõe a alterar esse quadro. E essa estranha situação é a presente em nosso país nos dias atuais. Isso escrevi em 2019, é muito pouco tempo para que alguma coisa tenha sido alterada.
os cristãos são maioria, mas nas esferas política e cultural dão pitaco nenhum. Por cá, por aqui, essa maioria se retira do ringue. Ela faz-se ausente do campo de batalha e, por isso, perderá o seu território, no qual tem, por enquanto, o direito de habitar e professar a sua fé. Algumas passagens bíblicas orientam e exortam essa maioria a distanciar-se desse comportamento irresponsável que gera tal situação. Essas passagens, estão, por exemplo, entre outras, em Vigiai e Orai, e também na parábola das 10 virgens. Espero que você seja um cristão e se lembre dessa passagem. Neste momento, então, em que, isso era em 2019, maio de 2019, em que o presidente da República diz o tempo todo que seu juramento para o exercício do cargo que ocupa foi João, capítulo 8, versículo 23, que é: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Neste momento, então, urge que os cristãos ultrapassem os limites da esfera privada, os limites que os afastam da esfera de efetiva responsabilidade para com o próximo, e eles, os cristãos, adentrem e atuem no âmbito em que cultura e política se desenvolvem. E este âmbito é a esfera pública. Exorta-se aos cristãos que, sendo mais cristãos do que nunca, venham a assumir a responsabilidade de serem cristianistas. Cristãos conscientes de que, para atender à exortação do Cristo, registrada em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que leio: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado." Então, é necessário antes ter acesso, para que você faça isso, é necessário antes ter acesso a um território e, nesse território, conquistar o direito de difundir essa mensagem cristã e toda a mensagem cristã, que, para cada cristão, é a verdade, não é? Para que o cristianismo vicege entre nós, é necessário que os cristãos atuem na esfera pública, que é a política e a cultura do seu país. Não se pode tapar o sol com a peneira. O Brasil é o que é em consequência de os cristãos serem o que têm sido, uma vez que nós somos a maioria, 86,8% da população. Ou seja, em consequência de serem brasileiros que viraram as costas para as esferas política e cultural de sua nação, deixando tais esferas serem conduzidas por, como eu disse antes e designei, por mamonitas baalitas, cujos interesses não são
solo adequado para a boa formação da individualidade e, especialmente, não são solo adequado para a boa formação da saudável individualidade cristã. Brasileiros cristãos, entendam, o Brasil só receberá a benéfica influência de Cristo se os cristãos deste país se dispuserem a disputar efetivamente espaços na política e na cultura, para então ajustá-las, política e cultura, aos valores legados a nós pelo Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Então, para ajustá-las a valores ou aos valores, para ajustá-las o quê? A política e a cultura aos valores cujo fundamento nem é a razão, ciência grega, que é loucura para os gregos, a pregação cristã, e nem é a tradição, que é a cultura judaica, para quem Cristo se tornou um escândalo. Então, ajustar política e cultura a esses valores, cujo fundamento não é nem a razão, nem a tradição, mas é o amor incondicional de nosso Criador, que também se manifesta em Jesus Cristo e do Espírito Santo. Cristão, é nos dias de hoje que serão plantadas as árvores que darão frutos aos seus filhos e netos. Cabe a você escolher quem fará o plantio. Se será você, cristão, ou se serão os mamonitas baalitas. E repito aqui, para encerrar, para o plantio, cabe a escolha do agente. Quem fará o plantio? Para a colheita, não. Todos nós colheremos o seu resultado. Um bom dia e espero tenha te interessado para que esta reflexão tenha te interessado para que você volte a ouvir uma e outra reflexão aqui ao longo do tempo. Um bom dia novamente. Até mais.